No vídeo passado eu falei sobre aspect ratio, frame size, e se você não sabe do que eu estou falando, dá uma clicadinha aqui no card para você entender um pouquinho mais sobre esse assunto. O segundo aspecto mais técnico que eu acho que a gente deva saber desde que a gente está começando os nossos estudos é com relação ao frame rate, ou seja, a quantidade de quadros por segundo que a gente vai ter no vídeo. Mas antes eu só queria falar uma coisa para você. Agora eu abri uma página lá no Apoia-se, tá? Esse site é para você poder ajudar o canal e receber benefícios em troca. Então eu não vou me alongar muito com relação a isso. Se você quiser conhecer o Apoia-se aqui do Profissão Digital, você entra aqui em apoia.se/prodigital, tá ok? Então bora lá pro vídeo. FPS, né, frames per second, QPS, quadros por segundo, frame rate, taxa de quadros, tudo isso daí na verdade tem a ver com a quantidade de fotos que a gente tem por segundo em um vídeo. Que vídeo é isso, né? Vídeo é uma sequência de imagens que quando elas são tocadas sucessivamente, a gente tem essa sensação do movimento. No começo lá do cinema, né, a gente tinha um frame rate de 16 quadros por segundo. Isso dava uma sensação ali estranha na movimentação, né? Parecia que o vídeo dava uns saltos. Não era algo tão fluido quanto a gente tem hoje em dia, né? Não parece essa movimentação mais natural que a gente conhece de hoje. Quando o cinema começou a ser sonorizado, né, parou de ser cinema mudo, eles não estavam conseguindo casar o áudio, sincronizar o áudio com o vídeo com essa taxa de 16 frames. Então a saída que eles acabaram encontrando foi aumentar essa taxa para 24. E aí o som casava, né, ele ficava sincronizado com o vídeo. E hoje em dia, né, até hoje é a taxa padrão, vamos dizer assim, do cinema. A não ser alguns vídeos aí, alguns filmes que são gravados a taxas mais altas, como o Hobbit, que foi gravado a 48 quadros por segundo, mas que eu vou falar um pouquinho mais para frente no vídeo. Outros padrões que a gente tem, por exemplo, são os padrões de broadcast, né, que vieram da época da transmissão analógica. Falando vieram da época porque estão desligando, começando a desligar isso daí. Então, o padrão de 25 quadros por segundo, por exemplo, ele também é chamado de PAL, ele é mais usado na Europa e em outros países por aí. O nosso padrão é um padrão que se espelhou no padrão dos Estados Unidos, com 30 quadros por segundo, que eles chamam lá de NTSC e a gente chama aqui de PAL-M, mas basicamente eles têm as mesmas características. Se você trabalha com editores de vídeo, você já deve ter visto ali umas taxas meio estranhas, né? Tipo 29.97 ou 23.976. Aí isso também tem a ver com transmissão, né? Com broadcast. Na época que começou a ser feita uma transmissão em cores, os engenheiros tinham que colocar ali dentro dessa transmissão, né, o espectro de cores. E a solução que eles acharam para fazer essa inserção da cor foi retirando ali alguns 1% mais ou menos ali do frame rate e aí chegando a esses valores. Sinceramente, eu não vou conseguir te explicar, né? Eu não sou engenheiro, mas se você procurar um engenheiro eletricista, um engenheiro que trabalha em alguma TV, talvez ele possa aí te explicar isso um pouquinho melhor. Hoje com a TV digital a gente utiliza o mesmo sistema que o Japão, é o ISDBT, certo? Hoje em dia a gente já consegue transmitir em vários frame rates, inclusive, segundo me consta, aí tem novelas e alguns programas de televisão que já foram transmitidos a 60 quadros. Taxas mais altas, como 60, 120, 240, né? Geralmente eles são usados para se fazer slow motion, câmera lenta. Mas tem um pessoal aí que gosta de gravar às vezes a 60 quadros. Sinceramente, pessoalmente, eu não gosto muito. Eu acho que o movimento não fica muito natural. Por exemplo, se você pega a sua mão e passa rapidamente assim na frente do seu rosto, você vai ver aí um motion blur, né? O que a gente chama de desfoque de movimento. A sua mão vai ficar borrada. Qualquer coisa, um ventilador, por exemplo, né? Qualquer coisa que gire um pouco mais rápido, você vê esse rastro de movimento. Quanto mais alta for a taxa que você gravar, menos vai aparecer esse borrão. Então acaba ficando uma coisa meio estranha, tá? É um pouco complicado de explicar assim, então eu vou deixar uns links aí na descrição para que você possa ver, possa fazer esses comparativos e ver se você gosta, se não gosta, né? Tem uma galera aí, por exemplo, gameplay, jogos de videogames, por exemplo, eles rodam a uma taxa mais alta e realmente, quando eu vejo, por exemplo, o videogame, principalmente quando tem uma movimentação mais rápida,
fica mais interessante, mas para gravar pessoas eu não gosto muito da qualidade da imagem. Mas dá uma olhada aí e comenta o que você acha, né? Qual que você prefere, por que você prefere um, por que você prefere outro. Eu geralmente só gravo com taxas maiores do que 30 quando eu vou fazer o slow, quando eu vou fazer a câmera lenta. Isso porque tem várias coisas que acarretam você gravar com uma quantidade muito grande de frames. Primeiro, o teu arquivo vai ficar mais pesado, né? O armazenamento é complicado, se você não vai usar o slow motion, eu não vejo por que você ter um arquivo mais pesado. Segundo, teu cartão vai ter que ser mais rápido para você poder gravar uma quantidade muito grande de frames. Então, também está aí uma coisa que você vai ter que investir em um cartão mais rápido para poder gravar uma taxa alta. Por último, uma coisa que eu vou explicar até no vídeo que vem, né, sobre Shutter Speed, é que você perde a entrada de luz na sua câmera. Imagina que em 1 segundo você tem 30 quadros, ou seja, no mínimo o seu obturador, né, o seu sensor vai piscar 30 vezes. Se você grava 120 quadros, o mínimo de vezes que ele vai piscar vão ser 120, ou seja, os intervalos vão ser menores e vai entrar menos luz na sua câmera. Eu vou me aprofundar mais, como eu disse, tá, no próximo vídeo. Agora, se eu vou fazer um slow, aí sim, aí eu gravar uma taxa maior é legal. Mas qual taxa é necessária para eu fazer um slow bacana? Depende, né? Em algumas coisas, em algumas situações, como por exemplo, sei lá, uma pessoa dançando com a outra em um casamento, ou então uma movimentação um pouco mais lenta, uma taxa de 60 quadros, por exemplo, já é mais do que suficiente. Ainda mais se você usar alguns recursos que hoje em dia a gente tem, como um plugin que chama Twixtor, né? Que é um plugin bem bacana, ele faz um trabalho bem legal. Não é a mesma coisa que você gravar uma alta taxa, mas já fica bem bacana. Câmeras hoje em dia elas gravam a 96 quadros, a 120, 240 ou milhares e milhares, né? Chegam a 20 mil e até milhões de quadros por segundo. Mas isso, para a maior parte dos profissionais, não acho que seja necessário. Se você tiver uma câmera que grava 120, por exemplo, as câmeras da Sony, elas têm gravado a esse frame rate, a GoPro também, a GoPro 5, se não me engano, ela também grava essa taxa de quadros, você vai conseguir um slow motion super fluido, uma coisa bonita, coisa de cinema. Eu, por exemplo, de vez em quando eu presto serviço para uma produtora que é especializada em esportes, né? Esportes dos mais variados, pode ser surf, pode ser futebol, enfim, esportes olímpicos. E aí eles têm necessidade de gravar altas taxas. Geralmente lá a gente grava a taxas de 240 quadros por segundo. Então você vê uma luta de boxe, você vê o soco, você vê toda a movimentação, o suor pingando. É bem bacana, assim, fica coisa de cinema mesmo, coisa de TV. Até porque, na verdade, a maior parte desses produtos eles acabam sendo transmitidos pela televisão. Para você ter uma ideia, eu também vou deixar um link aí na descrição, tá? Um comparativo entre vários frame rates em slow motion para você ver qual o nível de detalhes, né, que você consegue com determinados frame rates. Já dá para ter uma ideia bem bacana do que você vai precisar de repente para você gravar aí seus vídeos, dependendo da necessidade profissional que você tenha. Eu espero que você tenha gostado do vídeo aí. Se gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, faz um comentário se você o que você gostou mais, foi o frame rate de 30 ou de 60, o que você achou dos slow motions. Então, quanto mais vocês comentarem, melhor aqui para o canal, tá? Então, dá uma olhada lá também, se você quiser, se puder, dá uma olhada lá no Apoia-se. Todos os links vão estar aí na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo, tá ok? Obrigado mais uma vez. Grande abraço.